24 de fevereiro de 1994, Inglaterra. Naquele dia, a polícia inglesa descobriria um cemitério criado dentro de uma casa comum, onde vivia uma família com ar de gente comum, mas que guardava dois dos piores serial killers da história do Reino Unido. Eu sou Beto Ribeiro e este é o especial Caso Comentado e também Dica de Séries. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Você venha comigo até o final desta história, que já é uma história já conhecida, porque ela é uma história mais antiga. Já tem vários documentários pelos canais de crime e também até pela internet e tudo mais. Mas a Netflix lançou agora um bom documentário de 3 episódios que vale a pena ser visto. Já falo logo o nome, porque dizem que às vezes eu esqueço, que é Segredos e Crimes de Fred e Rose West. Em inglês, eu acho até melhor, que é Fred and Rose West, a British Horror Story, porque é uma história de horror britânica de fato. É porque tem American Horror Story, por isso que eu confundi. Só que é uma história real, muito real, onde tem vários ingredientes que sempre deixa tudo ainda mais assustador por ser dentro de uma família, dentro de uma casa, num universo, em princípio, resguardado e que com vizinhos do lado e que nunca imaginavam o que existia ali no seu muro de lado. Um casal que se junta pelo prazer de ser mal. Um casal que se junta pelo prazer do sadismo, pelo prazer da morte. E tem aqueles pontos interessantes que eles são descobertos muitos anos depois, quase 10 anos, quase 20 anos depois da última morte pelo prazer, mas não da última morte da necessidade, mas que também foi prazerosa, com certeza. Mas eles estavam, eu não sei o quanto que eles estavam um pouco em paz e fazendo de alguma maneira algum outro mal para alguém que a gente não sabe porque eles não contam. Porque eu acho muito difícil uma pessoa que chegou nesse nível de maldade, nesse nível de prazer ruim, simplesmente parar de exercer o mal. Então, sei lá, vou contar tudo. É impossível pensar que essas pessoas ficaram de 1979 a 1994 com uma mudancinha de perfil aqui necessária, e de novo porque queriam, mas assim, tanto tempo sem ser sádico, sem violentar e sem matar, uma vez que aquilo já era conhecido e que foi muito profícuo a coisa. Foram muitas pessoas, conhecidamente 12 pessoas morreram, 12 mulheres morreram, e entre elas crianças, pelas mãos desse casal horroroso, onde tem um homem que conta tudo, em princípio, vamos deixar o helicóptero passar. Vamos deixar, porque eu estou gravando 6 da manhã, 7 horas, o povo já está indo trabalhar, né? Eu vou pegar o meu helicóptero daqui a pouco também. Então, ele vai contar muitas coisas. O Fred é a pessoa que mais abre a boca, mas muito para colocar todos os crimes para ele mesmo, uma vez que ele queria salvar o seu grande amor do crime. Mas vamos começar pelas personagens. O documentário da Netflix é um bom documentário, eu acho que ele é um pouco arrastado, não precisava ter 3 episódios, são 3 episódios, um de 1 hora, outro de 45, outro de 1 hora, mas 3 de 1 hora na sua média. O que é interessante é que você ouve a voz do Fred, você ouve a voz da Rose, você vê o Fred contando aos poucos tudo que ele vai fazendo, tudo que ele fez para a polícia, a Rose negando sempre, mesmo com escuta sem ela saber, não sabia mesmo que tinha escutas onde ela estava. Duvido, essas pessoas são muito inteligentes, elas não são somente más, e elas estavam há muito tempo exercendo toda a crueldade deles, sendo pegos eventualmente pela polícia e continuando exercendo, então eles já estavam muito ligados em todas as coisas, eles são inteligentes, não são de uma inteligência para desenvolver a cura do câncer, mas para se livrarem e para se utilizarem do mal para eles sabem fazer, e eles já estavam mais velhos quando foram presos, mas nos outros documentários que eu já tinha assistido do casal e outras coisas que eu já tinha lido, tem mais elementos do passado que ajudam até a entender como que esses dois se juntam. E isso eu acho que fez falta no documentário. Eu acho sempre importante a gente entender as personagens para saber até onde eles chegaram. Não que o passado dessas pessoas é 1 mais 1 igual a 2. Muitas pessoas passam pelo que eles passaram e se tornam seres humanos
deslumbrantes. Não é o fato de você ter sido destruído na infância que você vai destruir outra pessoa. Mas no caso deles, isso pode ter sido um elemento a mais. Psicopatas eles são porque até são diagnosticados como psicopatas. Serial killers, inclusive. Sádicos, mentirosos, que se utilizam de uma mentira muito grande. Inclusive, o próprio passado do Fred é muito contado por ele. Como todo psicopata que gosta e precisa da mentira como uma ferramenta de vida, é também uma ferramenta de prazer. Muitos psicopatas mentem simplesmente porque querem ver você acreditando nele. Até como o próprio termômetro de como ele ainda engana. E também porque ele gosta, só ele sabe a verdade. Ele não vai dividir com ninguém uma verdade por completa. Mesmo quando essa verdade lhe trouxer o fascínio dos outros, que é o que vai um pouco acontecer com ele. Mas o Fred ele realmente nasceu de uma família muito pobre, ele nasceu Frederick Walter Stephen West, que é o Fred West. Ele nasceu no dia 29 de setembro de 1941. Aqui eu me assusto um pouco, porque eu nasci no dia 1º de outubro. Ele nasceu 2 dias antes de mim. Não gosto de psicopata nascendo nesse período libriano, tá? Tá proibido por lei, a partir de agora. Quer ser psicopata, não pode ser libriano. Não quero. É um direito meu de libriano que não estou afim. Então ele nasceu no dia 29 de setembro de 1941, numa família muito pobre, em todos os sentidos, financeiro, emocionalmente, culturalmente, tudo mais. Onde o pai tinha o fascínio de exercer o incesto com as irmãs dele, ele era de uma família numerosa, e a mãe gostava de molestar ele, segundo o Fred. Já antecipando, lá na frente, lá em 2000 e não sei quando, o irmão do Fred vai tentar limpar, inclusive, a biografia da sua própria família, e diz que o irmão mentiu, que era tudo mentira, que ele estava criando uma fantasia para dizer que ele não era mau, ele foi levado para ser mau. Nunca vamos saber. A pessoa que é abusada, só ela sabe muitas vezes que foi. Não é porque o pai do Fred não abusou do irmão do Fred que ele não tem abusado do Fred. Essa era a história que ele contava. Tem alguns pontos interessantes, que até o Dr. Guido sempre gosta de entender esses tipos de acidentes, como o que ele teve, que em 1958 teve um acidente muito forte de carro e ele se quebrou inteiro e bateu muito forte a cabeça. E diz a família que a partir daquele ano, que aquilo teria sido um divisor de águas, que o Fred teria passado a ter muitos sintomas de raiva. Mas, gente, no 58, ele tinha 17, 18 anos, ele estava numa formação de personalidade. Eu não sei se foi o acidente que liberou a personalidade dele ou ele passou a ser o que ele era depois do acidente. Não que ele não viesse a ser, se ele não tivesse se acidentado. O fato é que esse acidente parece foi um divisor de águas, segundo a família, falou lá atrás, na própria vida do rapaz. Já nos anos 60, o Fred foi preso por molestar de crianças de uma menina de 13 anos de idade. Então você vê que está nele o fascínio da violência sexual pela qual, segundo ele passou, mas que lhe deu a abertura de ele descobrir dentro dele mesmo que é o que ele queria. Em 62, já ainda muito novo, você está falando de 21 anos de idade, ele vai casar com uma prostituta, e isso é importante. Ele tinha ele gostava desse universo da prostituição e tudo mais, do sexo pesado e isso por diante, porque isso vai ser importante quando ele conhecer a Rose. É um elemento muito, muito forte aqui. Ele, então, casa em 1962 com uma prostituta que o nome dela era Rena, não é o bebê Rena. Ela chamava Rena. E eles vão ter 2 filhas. Uma filha chamada Charmine e outra filha, acho que é Ana o nome dela. No decorrer da passagem, ele era muito violento, segundo a Rena. Ela vai embora com a filha, eu acho que é a filha mais nova, que é a Ana. Ela volta para a Escócia, que essa mulher, essa Rena, ela era da Escócia. E nesse meio do caminho, que ela deixou a Charmine com o dito cujo, com o homem do mal, o Fred vai conhecer a Rose. A Rose, vamos entrar na Rose. A Rose, ela chama Rosemary Pauline West, depois vira Rose West, né, mais conhecida. Ela nasceu dia 29 de novembro de 1953. Ele nasceu em 1941. Eles vão se casar em 1972. Posterior a um momento importante que é, em 1965, o Fred West ele vai atropelar uma criança de 4 anos, quando ele dirigia uma van de sorveteria. Ele virou sorveteiro, numa sorveteria. Eu pergunto se isso é acidente ou se isso já foi prazer. Né? Porque
que ele já tinha, inclusive, uma filha pequena. Será que aquilo já foi um primeiro exercício de ver como uma criancinha vai ser estraçalhada? E ele, não sei se ele foi preso ou não, mas ele tinha já isso na ficha dele. Que é importante lá na frente, olha, ele já tem na ficha dele que ele abusou de uma menina de 13 anos, que ele matou uma garotinha de 4 anos já em 1962, em 1965. Sendo que ele casa antes com essa prostituta, então quer dizer, quando ele molesta a criança de 13 anos, ele ainda não era pai. Mas quando ele mata a criança de 4 anos, ele era pai, porque ele casa em 62 e logo a Charmine, que é a filha mais velha dele, nasce. A mulher dele vai embora, a Rena vai embora para a Escócia, porque ela sofreu uma relação extremamente abusiva, não se tem relatos de se ela tentou procurar a polícia, e naquela época a polícia nem ouviria. Graças a Deus mudamos muito. Mas o fato é que com a Rena indo embora lá para a Escócia, ele vai se casar com a Rose. Então, a Rose, ela tem um elemento importante. Ela, quando o Fred a conhece, ela tem 14 anos, 15 anos, porque olha, foi em 72 que ele vai casar com a Rose. Acho que ele conhece ela 1 ou 2 anos antes. Ela não tinha 20 anos, ela era muito, muito, muito mais nova. Ela tinha, se ela nasceu, gente, me ajuda aí na conta, 53, e ela casa em 72, ela tinha 17, 18 anos, mas ele conhece ela com 16 anos. Ele casa oficialmente com ela com mais tarde, 18, mas ele já tem a primeira relação com ela quando ela tinha 15, 16 anos de idade. E a mulher dele fora, lá na Inglaterra. O bonitão aqui, o nada bonitão do Fred, ele vai roubar um carro e ele vai ser preso no período. E quem fica cuidando da filha dele é a Rose, que se comunica por cartas com o Fred. Isso tudo é descoberto depois nas investigações que vão acontecer lá em 1994. Ela se comunica por cartas com o Fred, onde ela diz que a Charmine era uma menina que gostava muito de castigos severos. Ela fazia coisas horrorosas com essa garota. Ela deixava ela amarrada com as mãos em pé o dia inteiro, olhando para a parede. Eu não sei o que as pessoas fazem isso com uma criança de 4, 5 anos de idade. Pelo amor do Senhor Jesus, onde vai essa maldade do demônio, Senhor? Mas a Charmine vai sumir. Depois, lá na frente, a gente vai descobrir que ela foi morta e enterrada numa primeira casa onde ela, a Rose e o Fred moravam. Sendo que, vamos lembrar, o Fred casa com essa mulher e essa mulher vai preso. Então, ela ficou já com essa menina sozinha um tempo. Porque a Charmine, essa filha do Fred com a Rena, ela só vai ser descoberta que essa menina morreu lá em 1994. E a Rose vai o tempo inteiro falar que ela não participou das mortes, que a gente vai descobrir daqui a pouco. Mas a Charmine é impossível não ter sido ela, uma vez que o homem estava preso à época. E em seguida, a segunda vítima já do casal vai ser a mãe da Charmine, a Rena, a mulher com quem ele foi casado, que era prostituta. Por que ela morre? Porque ela volta da Inglaterra querendo encontrar a filha e levar a filha embora. O Fred, já fora da cadeia, para salvar o seu grande amor, a Rose do Mal West, ele então resolve essa morte da Rena, da primeira esposa dele, é realmente só dele. Ele arma uma arapuca para ela, ele mata e ele enterra. Acho que é a única vítima dele que não está enterrada onde ele vivia. Ele tem essa mania, ele e a Rose, de matarem e enterrarem onde eles moram. Não sei se é porque eles gostam de imaginar que ali embaixo daquele chão estão seus mortos, se é uma forma de viver em cima do seu próprio cemitério. Mas o fato é que só essa Rena, essa mulher, que ela vai ser enterrada no milharal. E esse cara guardava exatamente em todos os lugares onde ele enterrava os corpos. Segundo a polícia, a Rose teria matado a Charmine e guardado ela na geladeira, onde foi, porque eles gostavam de esquartejar as pessoas. Não sei se ela já estava esquartejada e guardada na geladeira. E o Fred enterra a menina quando ele sai da cadeia. Se isso como deve ter sido uma prova de amor, um prazer a dois, é uma morte que nos cai bem, alguma coisa assim. Quando chega a Rena querendo a filha de volta, ela ia ter que morrer. Ela não foi uma escolha, um desejo dos dois, mas foi uma necessidade. Tanto que é estranho que essa necessidade não é enterrada na casa, essa necessidade é enterrada longe, no milharal. A sensação que eu tive vendo todos os mortos é que aquela morte não era uma morte orquestrada, preparada, pensada,
excitada. Era uma morte que chegou e então ela não faz parte dos meus mortos. Ela é uma vítima a mais pela necessidade da minha vida de criminoso que eu não queria ser pego. Se essa mulher não tivesse aparecido, ele não teria ido atrás dela na Inglaterra, na Escócia para matar. Mas a vida dos dois vai seguir e eles vão entrar. Eu vou fazer um grande pulo para 1994. Nós saímos lá da década de 1970 e chegamos em 1994. O casal já juntos, numa casa que vai se tornar uma MTV da vida, uma marca do horror em plena Inglaterra. Eles mudam para uma cidade que é um nome mais esquisitinho. Eu até anotei aqui. Cadê? Gloucester, uma coisa assim. É Gloucester, mas se fala Gloucester, uma coisa, sei lá, na Inglaterra, é um nome estranho. E eles vão para essa cidade e vão morar na Cromwell Street. Na Cromwell Street, que é uma casa numa rua, parece a rua Elm Street, né? A rua Elm Street é bom, né? A Elm Street ou a rua Elm do Hora do Pesadelo. Essa Cromwell Street vai se tornar um sinônimo de filme de terror na Inglaterra. Se eu não me engano, o número é 25 da casa. Nesta casa, um dia a polícia vai bater por quê? Eles dois já estavam morando nessa casa há muitos anos, desde lá do final, lá já, as mortes são entre 73 e 70, desde 73 eles moravam nessa casa. A polícia vai bater porque é o seguinte, eles começam a ter muitos filhos, até no documentário da Netflix, assim, eles tinham 10 filhos entre eles, alguns deles, alguns dela. No documentário da Netflix não se especifica. O que a gente sabe é que ele, o Fred, tem 2 filhas com a primeira mulher dele, com a Rena, sendo que uma já está morta, a outra deve ter ficado na Escócia. Ela vai ter 7 filhos com ele. Ou de outros homens que ele vai trazer. A gente vai entender o que aconteceu com esse casal nesse pulo aqui de 30 anos. Mas a polícia vai bater pelo seguinte, eles tinham muitos filhos, e muitos desses filhos eram, graças a Deus, nesse caso, o Conselho Tutelar lá parece ser melhor do que daqui, e o Conselho Tutelar conseguia pegar essas crianças, porque percebeu que elas estavam numa situação insalubre. Esses filhos começam a contar para o Conselho Tutelar, inclusive a namorada de um filho mais velho começa a falar para a professora que o filho apanhava muito e que eles contavam, e todos os filhos começam a contar, e o Conselho Tutelar ouve e chama a polícia para entender o que está acontecendo. Por quê? Os pais tinham uma mania, o Fred e a Rose, de falar assim para os filhos, se vocês não se comportarem, vocês vão ficar igualzinho a Heather lá embaixo. Como assim a Heather lá embaixo? A Heather lá embaixo. Se vocês se comportarem, vocês vão terminar igual a sua irmã lá no quintal. A Heather era a filha mais velha do casal. Ela tinha nascido lá atrás, logo depois que eles começaram a ficar juntos de fato. E essa menina, junto com a outra irmã mais velha, elas vão crescendo e o pai, o Fred, começa a querer abusar das 2 filhas. A Heather fala, inclusive, para essa irmã mais velha dela, eu não vou, para essa outra irmã mais velha, ela era mais velha, a Heather e a irmã abaixo dela, eu não vou deixar o papai fazer isso com a gente, esse homem nojento. E ela, por ser mais velha, ela já via as coisas que aconteciam dentro daquela casa. O que acontecia? O Fred transformou a Rose em prostituta. Não pelo dinheiro, mas também pelo dinheiro, mas pelo prazer dele. Ele gostava de colocar microfones, chegaram a se falar câmeras, mas é difícil, 1900, mas tudo bem, pode ser. Ele chegou, mas ele tinha escutas no quarto onde a Rose recebia os homens que ele escolhia. E ele tinha o prazer, o fascínio de exercer aquilo. E mulheres iam ali sendo convidadas ou para alugar um quarto, que eles alugavam um quarto naquela casa para pessoas que estavam precisando de um quarto, geralmente eram mulheres mais novas, fugindo de casa. Olha que presa fácil para ele, que era o que ele gostava. E também algumas que chegavam, ele deixava virar babá dos outros filhos menores dele. E a Heather sacava que aquele tinha coisa esquisita dentro daquela casa. E ela vai no embate com o pai e com a mãe. Nesse embate, ela vai morrer em 86. Eles teriam começado e terminado são 12 mortes, mas esses 10 homicídios, que a gente vai descobrir daqui a pouco,
entre 73 e 79. Durante 7 anos, eles ficaram fazendo o mal, matando. E parece que eles pararam mesmo, ou o Fred não contou. Porque a gente vai descobrir até por que ele passa a enterrar os corpos fora de casa. A Heather entra, a filha mais velha dele, entra embaixo com ele e ela acaba tendo que morrer em 1986. É quando eles teriam a sua 12ª vítima. A Heather, a filha mais velha, teria sido a última, entre aspas, vítima deles, porque a gente não sabe se eles realmente não mataram mais ninguém ou desenvolveram um novo prazer de morte, ou um novo prazer de maldade. Mas o fato de eles terem matado a Heather, esquartejado, enterrado no quintal. Por que no quintal e não mais embaixo do sótão? Porque já não cabiam mais corpos ali. Me lembrou muito o do palhaço, que eu fiz com a Rosângela, inclusive, que ele já não sabia nem quantos caras ele já tinha matado. Encontraram, acho que 33 na casa dele, muitos embaixo da casa, outros no quintal. Quando não deu mais, ele começou a jogar no rio. Ele invadiu o quintal, não porque porque ele não tinha mais espaço para enterrar na casa. A casa é uma casa pequena, de fundação pequena. Então a Heather tinha sido enterrada no quintal junto com as suas últimas 2 vítimas. E eles exerceram o fascínio do mal, falando para os filhos se comportarem ou terminariam como aquela mulher. Eu vou fazer um caso comentado do Brasil que os pais fizeram isso com o menino. Mataram o menino, botaram enterraram embaixo da cama do irmão e falavam para o irmão dele: se você não se comportar, você termina igual ao seu irmão. No caso, os irmãos que cresceram, eles vão crescer, eles são pegos pelo conselho tutelar, eles contam para o conselho tutelar, que contam para a polícia. As crianças falam do medo que tem do pai e da mãe em função de não quererem terminar mortos, esquartejados, enterrados, como aconteceu com a irmã. Eles viram? Não, mas era o que os pais contavam. Isso, em 1994, a polícia bate na porta e chega e fala assim: que história é essa de irmã enterrada no quintal? Ele fala: imagina, isso é invenção das crianças. Eles falam: tá bom, invenção, mas está aqui o mandado. Mandado e mandato, gente, não adianta vocês ficarem me explicando. Eu sei a diferença, eu tenho que parar a pensar. Se é com T ou com D. Tem gente que me manda dicas de lembrar. Eu não funciona dessa maneira. Eu tenho só que parar para pensar na função da palavra. E essas são 2 que me pegam às vezes. Então, eles mostram lá: posso entrar na tua casa, entrar, invadir, e eles começam a quebrar o quintal. E eles perguntam: o que eu vou encontrar aqui? Eles falam: nada. Eles encontram primeiro uns ossos de animais. Não se falam que animais eram esses, se eram cachorros ou gatos, pets da residência, e que eles enterraram ali. Até que vai ser descoberto, começa a se escavar e se descobrem ossos. E um médico legista está acompanhando e vendo ali já na hora também, depois no laboratório, se aquilo seriam corpos de mulheres, de homens, de idade. Ele conseguiria, pelo osso encontrado, ele conseguiria dizer isso. Só que eles encontram 3 fêmurs. 3. E nesse momento, em 1994, é que vai se começar o jogo do psicopata serial killer, que eu vi no Soroca, que eu vou fazer ainda aqui pro canal, o comentado. Eu vi o depoimento do Soroca, ele fala assim, que é lá de Curitiba. O delegado pergunta: são esses 3 que você matou? Ele falou assim: sobre esses 3 eu falo. Ele nunca vai contar se ele teve mais. Porque o grande prazer dos maus, como eu gosto de falar, é que a verdade é só dele. Ele vai saborear aquilo que você descobrir. E aí ele vai ter o prazer de te contar como foi. Agora, te deixar a parte de você saber de tudo, por quê? Se isso é dele. Então ele começou, isso é muito interessante no documentário, que você começa a ver a descoberta dos corpos e o andar dele. A polícia anda, ele anda. A polícia anda, ele anda. Ele nunca vai pra frente. Então eles perguntam: eu vou encontrar alguma coisa aqui? Ele fala: não. Aí eles encontram. Ele acha que encontraram só da Heather, da filha mais velha dele. Mas encontram 3 fêmurs. Quando eles encontram esses 3 fêmurs, ele pega e conta que, na verdade, ali tem mais 2 mulheres. Uma, ele fala o nome, que era uma mulher que foi trabalhar lá como babá e que estava grávida dele, porque ele tinha um caso com essa mulher também, e essa mulher começou a querer fazer escândalo, e ele resolveu matar essa mulher grávida. Ou seja, ele mata a mulher e ainda mata o bebê dela.
né? Ela estava de alguns meses, já bem avançado. A terceira, ele fica em dúvida de quem é. E é muito interessante, na verdade, é o seguinte, quando eles encontram primeiro um corpo, ele fala assim, não, são 3, não, são 2. Aí eles encontram o terceiro fêmur, ele fala, são 3. Ele vai entregando para a polícia de acordo com o que a polícia vai descobrindo. Só que ele começa a não saber mais quem eram as vítimas. Ele sabe onde estão as vítimas, ele não sabe quem são as vítimas. E ele fala daquelas 3. Fala da filha, fala dessa babá e fala de uma mulher que ele acha que pode ser alguma coisa, mas ele não sabe quem é. A polícia, então, começa a trabalhar em cima dos desaparecidos e a contar, através da imprensa, que está sendo descoberto um cemitério de mulheres jovens que foram atacadas por um homem. Porque ele fala o tempo inteiro que ele fez tudo sozinho. A Rose é colocada, junto com os outros 2 filhos dela que restavam ali com ela, acho que os mais velhos, numa casa de testemunha. Mas ela estava presa, não podia sair de lá, com escuta. Que eu digo de novo, ela não sabia que tinha escuta. Ela é safa, aquela mulher. Ela não sabia que tinha escuta porque os 2 têm uma mania, tanto a Rose quanto ele, de rirem. Eles gargalham, ele fala que tudo é muito bobagem. Pergunta assim, a sua filha está enterrada? É bobagem, gargalha. E ela, na casa, com a escuta, ela fica falando, eu nunca fiz nada, eu sou inocente. Será que aquilo não é uma tiração de sarro com a polícia? Ela sabe que está sendo gravada, aquela mulher. Óbvio que sabe. Ela é muito esperta, só que a esperteza dela vai cair por terra em cima de uma investigação bem feita, de uma obviedade de um crime, mas também com um júri que não se deixou cair de bobo. Eles descobrem, então, esses 3 corpos. As pessoas que têm parentes desaparecidos há muito tempo começam a entrar em contato com a polícia buscando saber se não poderiam ser as suas amigas, suas irmãs, suas filhas. Eles, então, seguem por esses 3. E aí eles começam a resolver o seguinte. Eles chamam até um psiquiatra forense que aparece, excelente psiquiatra forense, que ele diz, ele só começou a enterrar fora porque dentro já deve estar cheio. Isso já vi também, os outros psiquiatras, isso daí parece que é meio que uma forma de você, que é o palhaço lá dos Estados Unidos, o serial killer do palhaço dos Estados Unidos, que ele faz isso, ele começa a enterrar por fora porque dentro ficou cheio e começa a jogar no rio porque não tinha mais enterrar lá dentro. Quando ele fala isso, a polícia fala, nós vamos agora estourar todo o chão da casa, todo o chão do porão. E o porão tinha uma coisa impressionante, que ele era um porão desenhadinho para coisa de criança, onde ele punha os filhos menores para dormir. E todo mundo que aparece falando sobre esse porão fala do nojo que era, porque ele quebrou de propósito os canos de esgoto, e com certeza isso era por causa de cheiro de morto, para o cheiro de morto se fundir com o cheiro do esgoto, e as crianças dormiam. Olha o prazer mórbido desse homem nojento. Ele, além de matar, ele ainda maltratava os próprios filhos, uma vez que os filhos eram obrigados a dormir no esgoto. Todo mundo fala muito do cheiro, ele punha os filhos para dormir, onde era inclusive o quarto do terror dele. Nesse momento, onde a polícia começa já a encontrar mais corpos, daí ele resolve entregar e ele diz onde estão todos os corpos. E ele fala, não tem gente que eu não lembro quem é mesmo. Daí ele se pergunta, tem mais corpos? Não, até se descobrir mais corpos. Nesse período, a Rose continua falando que ela não fez nada, que ela é inocente, que ela não fez nada, que ela é inocente. Nesse ponto vão aparecer 2 pessoas. Primeiro, uma vizinha antiga dela, que resolve ir à polícia e contar que uma vez ela sabia que a Rose era prostituta e para ela não tinha nenhum problema e que eles queriam colocar ela na roda do sexo dela. Eles tinham até assim, na área onde ele recebia os homens, ali tinha um bar, assim, meio estranho e tal. E ela fala que ela não queria, ela agradecia. E ele desce, o Fred, desce com ela até o porão e fala, eu não sei se aqui eu vou fazer o quarto dos meus filhos ou se aqui eu vou fazer o meu quarto de tortura. Ela fala, como assim quarto de tortura? Ele falou, porque aqui ninguém ouve nada. Você já imaginou se eu fechar aquela porta, o que eu posso fazer com você? E nada aconteceu com ela. Ele fez os 2, fez o quarto de tortura e o quarto das crianças. Essa mulher vai embora e conta para a polícia. Vem uma outra mulher que começa a ver tudo o que está acontecendo, corpos sendo descobertos, e ela resolve enfrentar os seus próprios fantasmas e vai até a polícia. E ela é a maior de todas as testemunhas que consegue colocar a Rose, inclusive, como coautora do Fred.
Porque até então a polícia não conseguia botar, se o Fred não contava, não tinha tecnicamente, pericialmente, não conseguia colocar a Rose na... Mas é óbvio, como é que essa mulher mora há 30 anos com esse cara? Tem mulheres que são enganadas? Tem. Mas ela tinha até uma forma de ser, ela era mais violenta com os filhos tinham problema com ela, então ela não é que ela era uma mulher que tinha uma vida perfeita, que o tipo default, que o psicopata pega uma mulher com uma filha, tudo perfeitinho, para ninguém perceber que ele é um psicopata e nem a família. No caso ali, a família era completamente disfuncional, de uma mulher muito nervosa e muito raivosa que batia nos filhos e dava altos castigos sem qualquer medo e sem motivo. O menino chegava da escola e falava, você tá de castigo, eu venho aqui, vou meter a mão na tua cara. Que é isso, tá louca? Era o poder da mãe. Essa mulher, então, chega e conta que ela tinha ido trabalhar como babá lá na casa deles e que quando ele começou a dar bem em cima dela, ela pegou e foi embora da casa. E que uma vez eles estavam passando, ele, Fred e a Rose, dentro de um carro, os dois, e ofereceram carona para ela. Ela falou, não tem problema, eu saí da casa deles, mas acho que... Ela foi levada até a casa delas, amarradas, amordaçada e tudo, e foi colocada naquele quarto do porão onde as crianças dormiam e onde foram encontrados mais os outros corpos, de outras mulheres que começavam a ser reconhecidas. Por N motivos, eles não trazem muito como é que foi reconhecido, não falam se foi por DNA. Tem uma só a menininha que eu vou contar, que isso aconteceu até aqui no DHPP de São Paulo, eu vou explicar. Mas essa... mulher, ela mostra o modus operandi de como eles conseguiam pegar essas garotas. Todas mulheres, todas jovens, todas moças que estavam sozinhas. E isso me lembrou um outro caso que tem aqui no canal, que é óbvio que eu não lembro o nome agora, você vai ter que procurar aqui, que é o caso de uma senhora que casa com um homem, e ela escolhe ele exatamente por ele ser estuprador, porque ela escolhe ele dentro da cadeia. Ela manda cartas para ele sai, e ela e ele buscavam virgens para ele desvirginar e matar, por prazer dele e por prazer dela. Porque é lógico, é muito mais seguro para uma mulher ver uma outra mulher no carro, ainda mais a Rose que tinha uma cara de tonta, e você vai acreditar, nunca vai acreditar que aquela tonta era o demônio. Em paralelo a isso, algumas vítimas, acho que ele começava a reconhecer de fotos que as pessoas chegavam. Então você consegue descobrir que uma... era uma mulher que tinha ido alugar o quarto, que ele já tinha contado, que estava grávida dele, que a outra era uma suíça que estava passando ali e foi pega na rua junto com a Rose, a outra estava saindo de cinema, elas sempre passavam e pegavam essas mulheres sozinhas. São quase todo o mesmo perfil, não muito jovens, todas jovens, não tem um traço físico parecido, mas tem a vulnerabilidade como elemento primordial para que eles possam fazer o que eles queriam fazer. Essa mulher, essa testemunha, essa babá, ela consegue se desamarrar e fugir, e ela nunca mais apareceu. Só que ela processou os dois. Processou os dois, não, foi a polícia, falou o que tinha acontecido. Esses dois, gente, foram processados por, sei lá, por uma bobagem qualquer, e eles pagaram 25 libras para saírem para encerrar o processo. Algo como hoje, sei lá, 3 mil, 4 mil reais. É uma coisa assim, ela avisou a polícia não é só aqui que tem problema, lá também, em qualquer lugar tem. Ela conta, isso é bem no momento onde eles estavam matando muita gente, é bem entre aquele período de 73 e 79. E a polícia não fez nada. Nada, não parar. Olha só, um cara que molestava a criança com 13 anos, já tinha passagem, já tinha matado uma garotinha de 4 anos, ele já tinha sido preso por roubo. Nada. Nesse período, no meio disso tudo que está acontecendo, isso vira a maior fonte para a polícia de prova que a Rose faz parte do crime, que o crime também tinha o exercício dela. Eles vão descobrir que esse passado do Fred com uma mulher, com uma filha, e vão querer encontrar, não encontram, e vão descobrir onde eles moravam, ele, Rose e Fred. E o Fred acaba contando que ele matou a Rena, a primeira esposa dele, e a filha. Ele diz onde está a filha. Ele não fala onde ele fala assim, olha, minha filha está enterrada aqui, e minha ex-mulher eu matei ali. Ele deixa no ar que ele não matou a filha. E a mulher, aquela que eu contei, que estava a única enterrada fora, no meio de um milharal. A filha dele estava enterrada na fundação da casa anterior onde eles moravam.
E ali pega pelo seguinte, ele estava preso quando essa menina morre, e como é que eles descobrem? Com um crânio, encontram o crânio da menina, isso eu vi no HPP aqui de São Paulo também fazendo isso, no caso dos quartejados de Higienópolis, eles redesenham o crânio, mas é o contrário, hoje aqui eles redesenharam do crânio o rosto. Naquele período que eles tinham um crânio, eles precisavam de um rosto para colocar em cima e dar certeza que dava match. Essa menina não tinha muitas fotos, era um inferno, tal. Eles conseguem uma foto, essa menina perfeita, sorrindo, ainda mostrando todos os dentes quebrados. Porque eles precisavam mostrar a idade que a garota tinha quando morreu. Porque ela podia dizer que ela nem tinha conhecido a menina. E quando você consegue, eles conseguem botar a foto da menina sobre o crânio e percebe, e dá exato, dá um match perfeito, a menina só poderia ter morrido no período onde o pai estava preso. E quem estava com ela era a... Ela não podia dizer que não conhecia, porque ela já tinha escrito até carta dizendo que a menina gostava de castigos severos. Então, isso ela não conseguiu fugir disso. Mas ela podia falar que a menina morreu quando o pai saiu da cadeia. Com todo esse universo, eles vão para julgamento em 1995. Eles primeiro passam por uma audiência de instrução em 94. E aquilo vai ser definitivo, porque você não pode nunca trair o seu amor psicopata. E a Rose traiu. Porque a Rose estava por ela o seguinte, eu não vou assumir nada, isso é tudo culpa dele. Que era o combinado entre os dois, segundo inclusive uma testemunha que ficava o dia inteiro com o Fred. Quando o Fred está nessa audiência de instrução, ele tenta conversar com a Rose dá de costas. Ele põe a mão nela, ela tira a mão dele. Ele ficou horrorizado. E ele resolveu contar que, na verdade, era um exercício dos dois, que ele que era manipulado, que ela que era a cabeça de tudo, e blá, blá, blá. Só que ele fala para o filho, inclusive, que nunca ninguém vai saber a verdade, que a verdade vai morrer com ele. No dia 1º de janeiro de 1995, o julgamento ia ser alguns meses depois, ele tira a própria vida na cadeia. Ano novo, tudo que é aquilo que a gente fala o tempo inteiro, datas e tudo mais, era um ano que ia começar e para sempre seria daquela maneira. Ele não queria mais contar nada, ele queria morrer com a verdade dele, com a única verdade que é real, e sem dar prazer para ninguém mais além dele, para ele mesmo, de ele saber tudo o que aconteceu. A Rose fica muda, fica quieta e ela se nega a dizer que ela participou. O interessante desse crime é que é o seguinte, esse cara morreu. A Rose vai ser julgada ali para, sei lá, primeiro semestre de 1995, crente que ela vai ser inocentada, uma vez que não existem provas cabais sobre isso. Vai ter a prova de uma mulher que vocês assistam para vocês verem, quando uma coisa que no Brasil não pode, que eu acho ótimo, é essa coisa de poder ficar pagando depoimento. Né? Não é que não pode, por lei não pode, mas eu não vou pagar a sua entrevista, senão você vai ter que me falar qual é uma relação comercial. Você tem que falar porque você quer falar. E lá na Inglaterra não é assim, né? A terra dos tabloides. Uma das principais testemunhas tinha vendido o depoimento dela para um grande jornal. Isso deixou o que ela ia falar parecendo que ela tinha sido comprada para fazer um sensacionalismo maior, para se vender mais jornais. Mas o depoimento dessa mulher, que foi inclusive amarrada, violentada por eles e que conseguiu fugir, foi o principal depoimento para que você conseguisse colocar a Rose em todos os homicídios. Da própria menina, era o que ela mais estava sendo colocada, era da filha dele. Mas eles tinham quase certeza que os jurados não iam dar para ela a sentença de assassina, uma vez que realmente as provas eram muito... Era o quê? Um serial killer falando que a outra participou, que antes de ele morrer ele falou isso, mas... Qual é, né? Então... Só que o veredito vem que todo mundo se surpreende. Todos os jurados votaram que ela era parte, sim, da assassina. Ela era uma assassina em série. Ela é, sim, uma serial killer. Ela foi julgada por 10 dos homicídios. Tem 2 aqui, que seria da Rena, pelo qual ela não foi julgada, e pelo que eu entendi, o da Heather, da filha dela, porque são 12. Tem lugares que falam que são 13. Até na própria Netflix falam que são 12 mesmo. Mas que ela foi julgada por 10 homicídios. E tudo isso deu para ela prisão perpétua. Ela é considerada hoje, inclusive, uma das maiores serial killers da história da literatura criminal inglesa. Ele morreu em 1995 e ela continua presa. Eu acho que ela está sozinha, acho que ninguém visita ela.
na cadeia nenhum dos seus 10 filhos. Visita, porque, pelo amor de Deus, né, uma mulher horrorosa dessa, quem você não queria nem como mãe, você vai visitar ela pra quê? Ela não criou vínculo. A única pessoa com quem ela tinha vínculo era com o Fred, e que mesmo assim, na hora que precisou, ela quebrou o vínculo dela. Porque ela não vai presa por causa dele. E acabou sendo presa por causa dela mesma, né? Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa. E é interessante uma coisa, esse crime começa acontecendo, eu acho, deixa eu ver se eu anotei a data certinha daqui. No dia 24 de fevereiro de 1994, eles chegam na casa do Fred e da Rose. E você vai ver que é muito interessante que, assim, no dia seguinte eles já encontram... Até, sei lá, 9 de fevereiro de março já tinham sido encontrados todos os corpos. Foi tudo muito rápido. A investigação foi rapidíssima, 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 rapidíssima. A casa hoje foi demolida e ela virou... Vocês vão ver no documentário, dá pra ver bem a casa. Ela era assim, são várias casas geminadas. Aí você tem uma ruinha aqui. A dela é bem o bico com a ruinha. Então a casa dela foi quebrada, posta abaixo, para essa rua ser aumentada. E assim, porque ali ninguém vai, né? Não é só uma questão de você querer ou não querer morar numa casa dessas. Você tem muitas mortes, muita tristeza, muita dor. Não dá para você... Tem certos monumentos que eu concordo que tem que ir abaixo. Porque não se... Como é que é uma casa dessa, né? Você vê as casas daqui, dos crimes aqui do Brasil. São casas muito mais baratas, mas eu não quero nenhuma delas, nem que você me dê. Não vou, não quero. Não quero Rua Cuba, não quero nada. Muito obrigado, fica pra você. Eu não quero. Deus me livre. E guarde. Amém, Jesus. Bom, é isso. Esse é o caso da Rose e do Fred West. De novo, o documentário se chama Segredos e Crimes de Fred e Rose West. Ou, em inglês, Fred e Rose West... A British Horror Story. Eu ia falar horse. Não é um cavalo, é um horror. Bom, não é o melhor documentário, não. Mas a história é boa. Depois dessa, se você quiser, dá mais uma olhada. Ele tinha uma coisa que era louco, ele esquartejava com faca de pão. E é interessante, primeiro, o crime, que quando eles descobrem da Heather, o médico legista fala assim, uma pessoa para esse tipo de corte, ele já tem experiência. O legista foi perfeito, ele que é uma das portas de entrada para se descobrir todas essas outras mortes. Porque ele, na Heather, ele já tinha o estado da arte do esquartejamento, ele já sabia muito bem como fazer. Eu acredito que uma hora eles voltassem. Tem serial killers que dão uma parada, né, e voltam depois, ou mudam o seu ponto de desejo. Se eles já estavam em outro ponto de desejo, a gente não sabe. Se eles mataram outras pessoas, a gente não sabe. Se existiu outro cemitério deles, a gente não sabe, porque eles não contam. O Fred morreu e a Rose sempre disse que ela é inocente. Então, fica sempre essa infeliz possibilidade de eles terem exercido ainda mais e mais. Essa história, espero que vocês tenham gostado. Tem vídeo todo dia, me conta aqui se já conhecia essa história. Não, me deem outras dicas e a gente vai se falando. Até já. Valeu.